Então, muito bem-vindas, bom dia. Essa semana foi uma semana de introdução ao tema que a gente vai explorar ao longo do ciclo, uma conexão com essas forças da natureza, a força da gravidade, de aterramento, a força de expansão que atravessa o nosso corpo. Sentir isso através da respiração, entrando em ressonância com o pulso do universo, por mais estranho que isso possa parecer, e falar, nossa, que viagem, né? Mas se você realmente pensar racionalmente, nós não estamos separados, né? Esse ar que a gente respira, essa atmosfera que a gente respira, e se a gente for perceber a nossa respiração natural, a gente vai ver nela a memória daquilo que foi vivido, do seu estado emocional nesse momento de agora. Mas se a gente começa a interferir na respiração, procurando sentir essas forças, o ritmo dela muda, o nosso estado emocional muda, o nosso estado mental também. Então, sentir essas forças de fato faz a gente entrar numa equalização com um ritmo, com um pulso diferente daquele nosso estado automático, inconsciente, e faz com que a gente entre no estado automático, porém consciente. E a espontaneidade se trata disso. A gente também, ao longo da semana, foi procurando sentir esses movimentos respiratórios em diversas partes do corpo, com a ajuda das mãos e dos braços. E a gente vai explorar bastante isso ao longo desse ciclo de diversas maneiras. Ontem a prática noturna também foi bem especial, falando sobre os circuitos que podem percorrer internamente, esses circuitos respiratórios, de sensações, uma órbita. Então a gente fez diversos movimentos e foi observando o que continua como uma inércia, o que fica no corpo. Gerando esses movimentos, a gente gera também um ritmo, um pulso. E a gente vai explorar isso tudo aqui nessa prática, procurando sentir principalmente os nossos órgãos do corpo da mulher. Então, tem gente que já não tem mais um útero ou já não tem mais um ovário, e não tem problema se a gente se referir a certos órgãos que você não tenha porque você extraiu, porque você ainda tem, na realidade. Você tem o espaço que eles habitavam fisicamente e a memória energética deles, a memória fisiológica deles, que fica no corpo, né? Assim como as emoções ficam no corpo, o órgão ainda continua. Então a gente vai procurar sentir, tanto ao tocar, tanto sem tocar, com os movimentos respiratórios. E a gente vai conduzir os movimentos respiratórios por essas regiões, gerando um fluxo que vem da terra, que é solto pela atmosfera, que nos puxa para cima, que escoa para baixo. Então, todo esse circuito ele vai ser sentido por cada uma de uma maneira muito particular, dependendo do momento da vida que você está.
Então, por exemplo, se você está menstruando hoje, você vai estar com uma sensação muito particular nessa região e vai estar com uma necessidade também de trabalhar com essa região de uma determinada maneira, como, por exemplo, o que é comum observar ao estar menstruada, um inchaço e uma necessidade de escoar, relaxar e escoar. Então, nesse caso, você vai se conectar dessa maneira ou de algum outro jeito muito particular que você está sentindo aí. Se você está na menopausa, por exemplo, e sente vontade de energizar essa região, você vai sentir vontade de, ao inspirar, expandir e permanecer aqui, sem perder aquilo que você absorveu, cultivando uma sensação interna. Se você está na ovulação, vai ter uma necessidade de movimentar essa energia por várias partes do corpo. Então a gente vai experimentar diversos circuitos e você vai sentindo como que é cada um deles para você. Vão ter aqueles que você vai sentir que é mais confortável, aqueles não, justamente por conta do seu momento de vida, como você está se sentindo hoje, porque também a ovulação de um ciclo não é a mesma ovulação do próximo ciclo e assim vai, né? Muito bem. Então, tudo isso é algo que eu vou fazendo como aquilo que eu venho sentindo no meu corpo, experimentalmente, né? Porque na literatura do yoga não se fala sobre os órgãos das mulheres, né? A gente vem desvendando como que é o yoga para o corpo da mulher, hoje em dia, através das nossas práticas, através dos nossos estudos, adaptando aquilo que a gente vê no livro para o corpo da mulher e como que a gente sente na prática, que isso é o mais importante. Então, a gente faz parte aqui, nessa aula, de, ah, uma fundação do yoga para o corpo da mulher, né? E aí eu trago muito do Tantra nessa prática, porque o yoga tântrico já fala muito mais com o corpo da mulher. E o yoga em si bebeu dessas fontes e bebe dessas fontes. Muito bem, então vamos começar deitadas hoje. Deitadas com os pés no chão. Colocando as mãos na região do baixo ventre. Sentindo os movimentos respiratórios por essa região, através do toque das mãos. Ao inspirar, há um movimento de estufamento e ao expirar, por relaxamento, essa região volta na posição em que estava.
Perceba a amplitude desse movimento. Você pode deixar cada mão num lado do baixo ventre, como se fosse no ovário direito e no ovário esquerdo. Cotovelos relaxados, apoiados no chão, ombros relaxados. Face. E a gente vai começar a perceber essa força que nos puxa para o centro da Terra, que nos faz sentir essa pressão do corpo no chão. Então, nesses pontos de apoio do corpo com o chão, sinta o seu peso. Solte o seu peso. Faça uma inspiração mais profunda e expirando, vai soltando o peso do corpo nesses pontos de apoio. Depois de algumas respirações mais profundas, você volta a deixar a respiração livre. Vamos começar a interferir na respiração, deixando ela apenas na região abdominal, procurando não movimentar o tórax. Então a gente vai começar a estufar o abdômen, deixando com que o ar entre, preenchendo essa cavidade abdominal. E aí você relaxa, o ar começa a sair. E se você não tiver com nenhum incômodo no abdômen, você vai recolhendo o abdômen para tirar um pouquinho mais de ar. Então você vai, relaxa o recolhimento do abdômen, o ar começa a entrar, e aí você vai estufando o abdômen para deixar mais ar entrar. Relaxa o abdômen, o ar vai saindo e vai recolhendo o abdômen para tirar um pouquinho mais de ar. Se você tiver com cólica, não precisa recolher o abdômen, mas estufar o abdômen pode te trazer alívio. Veja como é para você. Vamos percebendo através dessa técnica que o movimento que o corpo faz determina o volume de ar que entra e que sai. Então, não é o ar que vai entrando no corpo que vai expandindo o abdômen. É o abdômen que vai se expandindo
e vai deixando com que o ar entre. Perceba. Vai acompanhando essas etapas respiratórias, mais ativa de estufar o abdômen, mais passiva ao relaxar o abdômen e mais ativa ao recolher o abdômen, mais passiva ao relaxar o abdômen e o ar entra, mais ativa para estufar o abdômen e o ar continuar a entrar. Vai acompanhando isso, dentro de uma amplitude confortável para você. E vai acompanhando, enquanto você faz isso, também a pressão que a cintura faz contra o chão, naturalmente. Quando você vai estufando o abdômen, a cintura vai sendo pressionada contra o chão, isso facilita a movimentação abdominal. Quando você relaxa, a cintura relaxa junto e fica na curvatura natural da lombar. E quando você vai recolhendo o abdômen, você também pressiona a cintura contra o chão, para o abdômen ter mais maleabilidade. E quando você relaxa o abdômen recolhido, de novo, o quadril volta, a cintura volta. Você vai fazendo esses movimentos com o seu quadril, como se apontasse a pelve para cima. Toda vez que estufar o abdômen e recolher o abdômen ativamente. Ao relaxar o abdômen, deixe a respiração livre. E perceba se ela se manifesta naturalmente mais no tórax agora. E se é possível notar que naturalmente o abdômen fica um pouco mais imóvel. Há movimentos, mas mais torácicos. Vamos colocar as mãos na região do peito, mais próximos do centro, mas ainda com os cotovelos relaxados no chão. E vamos começar a respirar como se fosse em volta desse centro.
em volta do coração. Como se você fosse abrindo espaços entre as escápulas, entre as costelas, eu disse escápulas errado, é entre as costelas, em volta do coração, expandindo em todas as direções. Experimente. Acompanhe com o movimento da mão, o movimento do tórax. Sinta se essa musculatura está mais tensa ou mais maleável. É gostoso respirar aqui, ou se tem dificuldade. Muito bem. Ao respirar, deixe a respiração livre, relaxe os braços e mãos. Como fica a respiração natural agora? É mais fácil de perceber ela tocando o tronco como um todo, inclusive assoalho pélvico, que se expande lá para baixo ao inspirar e se recolhe ao expirar naturalmente por relaxamento. Às vezes é preciso deslocar os movimentos respiratórios para o assoalho pélvico para poder ter uma certa consciência desses movimentos. Então você faz isso. Esses movimentos naturalmente acontecem de uma maneira muito discreta, mas agora a gente vai intensificando um pouco mais para poder tocar o corpo por dentro, sentir um pouco mais. Às vezes a gente sente essas regiões por contrações. Hoje estamos sentindo através dos movimentos respiratórios. Principalmente. Muito bem. Deixe a respiração livre. Pare de deslocar movimentos respiratórios. Leve os braços estendidos lá para trás. Estenda as pernas lá para baixo. E espreguiça os braços lá para trás. Aponte os dedos dos pés para baixo, para cima. Vai movimentando os seus tornozelos
enquanto você espreguiça os braços. Deixe a respiração se expressar livremente para você poder alcançar esse espreguiçamento. Relaxe os braços. Pela lateral você volta os braços ao longo do corpo. Apoie os pés no chão novamente. Traga os joelhos para o peito. As mãos se apoiam nos respectivos joelhos. E vamos movimentar o quadril para um lado e para o outro. Pare com os movimentos, solte os joelhos. Deixe os braços abertos lateralmente. Vire a cabeça para o lado direito, deixando o queixo paralelo ao ombro. E vai soltando o peso da cabeça para o lado direito. Você não aproxima o queixo do ombro, no sentido de não inclina a cabeça em direção ao ombro, mas vai virando ela. Como se quisesse apontar o queixo lá para trás, vai virando a cabeça para o outro lado, vai virando constantemente, nem que seja por uma intenção. Relaxe o maxilar, a pressão entre os dentes. Lentamente, vire para o outro lado mais uma vez. Vai relaxando o seu pescoço para permitir que ele vire um pouco mais. Vai relaxando seus ombros. Não há tensão aqui. E vire para o lado esquerdo. Você só deixa a cabeça pesar. E o resto acontece. Volte a cabeça para o centro. Entrelace os dedos das mãos atrás da cabeça. Aponte os cotovelos para o teto. Cabeça está passiva, solta. E os braços vão puxando a cabeça, aproximando o queixo do peito. Vai soltando o peso da cabeça, relaxando a nuca.
Volte a cabeça, mantenha as mãos como estão e relaxe os cotovelos em direção ao chão. Cruze a perna direita por cima da esquerda, deixando os joelhos sobrepostos. Desloque o quadril para o lado direito para deixar o glúteo esquerdo mais apoiado no chão e vai deslocando os joelhos para o lado esquerdo devagar, procurando não tirar o ombro direito do chão, o cotovelo direito do chão. Vai adaptando a posição das suas pernas para que você possa relaxar na postura. Então, se caso elas se descruzarem, não tem problema. E nessa posição, vai deslocando os movimentos respiratórios para a lateral direita do tronco. Então, a lateral direita da cintura, a lateral direita do tórax, abrindo espaços. Por relaxamento, o ar sai. E você relaxa joelho, cotovelo um pouco mais. Ombro. Volte. Volte o quadril, volte as pernas e faça para o outro lado. Esquerda sobre a direita, quadril para o lado esquerdo, joelhos para o lado direito. O que você sente ao inspirar, o que você sente ao expirar. E volte as pernas, volte o quadril, volte os braços e estende as pernas lá para baixo. Perceba o seu corpo muito mais entregue agora. Mais sensível. O que te chama a atenção nele? Se é a lateral do tronco que a gente acabou de alongar, se é a região do pescoço, ombros e braços, que a gente também alongou. Ou se é alguma sensação dentro da cavidade abdominal,
pélvica. Ou se há alguma outra sensação, permita-se sentir. Vamos nos deitando de barriga para baixo. Sentindo agora os movimentos respiratórios pelo toque não mais das mãos, mas do chão. E perceba a ressonância desses movimentos pelo tronco. Então, o tórax, o abdômen se movimentam, mas pelo contato do chão, há uma ressonância desses movimentos pelas costas, pelas laterais, pelo assoalho pélvico, pelas clavículas. Perceba. E você pode ir empurrando os movimentos respiratórios para determinadas regiões do tronco, procurando sentir como é se tocar por dentro. Então passamos para a postura da criança. E agora a respiração toca o corpo de outra maneira. Perceba de que forma que ela toca agora. E vai deslocando os movimentos respiratórios mais para a base, lá em direção ao solo pélvico, preenchendo seu útero, preenchendo a sua região sacral, em volta do cóccix. A coluna curvada, vai elevando o seu tronco e vamos ficar em pé. E para ficar em pé, deixe o tronco lá para baixo, pés no chão, mãos em direção ao chão, cabeça no chão, para você poder ir empurrando os pés contra o chão, com os joelhos flexionados, coluna curvada, você vai se erguendo.
uma nova forma de sentir a respiração. Então, deixe os pés firmes no chão, joelhos levemente soltos, depositando o peso do corpo sobre os pés. Neutraliza a posição da lombar, do quadril. Ombros relaxados lá para baixo. Vai percebendo o centro do seu períneo, o centro da planta dos pés e o topo da cabeça. Vamos começar a inspirar em Kaki Mudra. Então, fazendo aquele bico com os lábios, você vai obstruindo a passagem do ar como se você estivesse inspirando um canudinho entupido. Vai sugar o ar não só pela boca, mas como se você sugasse pelo assoalho pélvico, que vai se recolher lá para dentro, junto com o abdômen. E a gente vai expirar hoje também pela boca, como se a gente levasse a expiração para essa região do baixo ventre. Então vamos juntas. Primeiro você solta o ar e inspira pela boca com um bico nos lábios, sugando o ar pelo assoalho pélvico, sugando o abdômen. E para expirar, você vai expirando pela boca como se sussurrasse. Na região do útero, do abdômen. Vamos de novo, vai seguindo. E a gente vai deixar uma palma da mão em frente à outra, representando essa inspiração que expande o útero para os lados. Então você vai afastando as mãos e ao expirar você vai empurrando uma mão contra a outra como se resguardasse essa respiração nessa região. Vai sentindo essa expansão acontecer não só para os lados, mas para cima e para baixo também. E expirando, essa região vai se resguardando, recolhendo, represando aquilo que foi sendo absorvido. Essa uma última vez.
Deixe a respiração livre, relaxe a musculatura abdominal, pélvica, deixando essa região num mínimo esforço necessário para sustentar a postura ereta. Então agora a gente vai afastar um pouquinho um pé do outro. As mãos vão desde lá de baixo, então você vai flexionar um pouquinho os joelhos, vai inspirar agora pelas narinas, mas ainda procurando expandir o útero. Então você vai puxar com as mãos lá de baixo, expandir a cavidade do útero com as mãos e expirando, você vai escoando lá para baixo, empurrando com as mãos como se houvesse um fluido que fosse escoando pelo assoalho pélvico. Então não é algo imaginado. A gente vai junto com a musculatura do corpo, envolvendo a respiração. Então você vai lá para baixo, então você flexiona um pouco os joelhos, braços estendidos. Você vai inspirar e sugar lá para dentro a musculatura pélvica, abrindo-se lateralmente. E expirando, você vai escoando agora aquela energia represada, voltando a flexionar os joelhos, relaxar a musculatura pélvica. Vai no seu ritmo. Inspira, alarga, aproxima, expirando e expoando. Vai sentindo como é expandir ao inspirar. Vai sentindo como é escoar ao expirar. Faça de um jeito agradável para você. A cavidade abdominal, ela vai se expandindo para cima, para os lados, porque o abdômen vai se recolhendo lá para dentro, expandindo o tórax também, por consequência. Você vai deixando as suas mãos representarem aquilo que você sente da sua maneira. Vai fazendo mais do seu jeito. Ajustes, movimentos espontâneos que não são aleatórios. Exige uma conexão com aquilo que você sente. Você não vai colapsando lá para baixo, você vai empurrando-se lá para cima. É como se esse fluido que desce te desse um impulso para cima. Como se você empurrasse com as mãos uma mola, que também gera um movimento para cima. Esses movimentos são essas forças que estão atuando no nosso corpo e
que a gente procura sentir com a respiração. Ao expirar da próxima vez, deixe a respiração livre, volte para a postura em pé. Vamos nos dar um alto abraço. Vamos cruzar os braços em frente ao tronco e levar as mãos lá para trás, caminhando com elas até chegar nas escápulas. Deixe os pés na distância da largura do quadril. Flexione um pouquinho os joelhos. Relaxe a cabeça lá para frente. Curve o alto das costas. E respire mais profundamente, tocando o corpo por dentro das escápulas. Volte o tronco, a cabeça. E vamos inverter a posição dos braços. O que estava em cima vai embaixo. Cruzando os braços novamente. Vai caminhando. Ora mais com uma, ora mais com a outra. Vai posicionando os joelhos, cabeça, tronco. E vai sendo tocada nessa parte alta das costas, lá por dentro, como se o ar moldasse o corpo por dentro. Volte a cabeça, relaxe os braços. Então, deixe os pés um pouco afastados do outro, com o quadril, desenhando um 8 deitado, aquele símbolo do infinito. Então você vai, como se tivesse um lápis no centro do seu períneo, desenhando esse símbolo do infinito deitado. Vamos soltando o quadril, mas percebendo também a ressonância desse movimento nos joelhos, nos pés, ao longo do tronco, nos ombros, no pescoço, na cabeça. Não é um movimento que acontece só na pele, mas é um movimento que acontece também lá por dentro. Muito bem, vai parando com esses movimentos. Agora a gente vai fazer outro circuito, outra órbita dentro do corpo.
A gente vai pegar a respiração lá de baixo, que vem pelo assoalho pélvico, que vem pelo abdômen e que se expande pelo tórax. E vamos procurar sentir não só em volta do coração, primeiro em volta do coração e depois a gente vai procurar sentir na parte baixa das costelas, na região das costas, que é uma região onde estão o baço, o pâncreas, o fígado. Então a gente vai tocar, energizar essas regiões, expandi-las com a respiração. Então começamos em volta do coração. A gente vai lá para baixo e começa a inspirar, subindo com as mãos, subindo com a sucção, expandindo em volta do coração e expirando, vai escoando tudo isso lá para baixo, empurrando e sendo empurrada. Vamos respirando pelas narinas agora. E as mãos vão puxando esse movimento e empurrando esse movimento. Vai sentindo desde a base se expandir, mas principalmente chegar em volta do coração. E vai escoando, só que você não tira todo o ar. Fica com 70, escoa 70%, fica com 30% ainda do ar dentro de você, como se você fosse o tempo inteiro ganhando 30% de energia a mais. Você não solta totalmente o ar. Vamos levando então agora os movimentos para a região do baço, do pâncreas, atrás das costas. Quando você desloca os movimentos respiratórios para essa região, há um leve encaixe do quadril para frente para que você sinta essa região se expandir. Os movimentos dos joelhos podem ser discretos, não precisa ser amplos, como eu fiz. Faça do seu jeito. Veja onde que está sendo mais gostoso respirar. O que está sendo mais fácil ou necessário. Os braços vão representando esse movimento que você quer alcançar. Ao expirar, vamos parando com esses movimentos, ficando na postura em pé. Vamos aproximando o queixo do peito.
Vamos curvando as costas lá para baixo, soltando peso do tronco, cabeça, mantendo os joelhos semi-flexionados, mas sentindo o sangue chegar na região da cabeça. Você flexiona os joelhos o quanto for necessário para te dar conforto. Recolhe o abdômen o quanto for necessário para não sobrecarregar a lombar. E vamos apoiando as mãos no chão, apoiando os joelhos no chão, voltando para a postura da criança. Na postura da criança, ficamos sentadas. Na postura de meditação. A gente vai ficar, são mais 5 minutos aqui, são 8:04. Se alguém precisar ir, vai devagar. Ou espera pelo menos mais 1 minuto para o corpo assentar. Vai sentindo essa decantação. Vai ficando na postura sentada de uma forma mais relaxada, natural, sem prejudicar a postura ereta. Vai percebendo o centro do seu períneo, no topo da sua cabeça. Como duas portas de entrada e saída. Dessa força que nos conecta com a terra, dessa força que nos conecta com o céu. E vai sentindo que parte do corpo lhe chamou mais a atenção, se foi a base, o alho pélvico, se foram os ovários, se foi o útero, se foi o abdômen, se foi o coração, baço, pâncreas, fígado.
ou se você sentiu essas 3 regiões de uma maneira similar. Vai respirando, procurando sentir essas regiões simultaneamente, percebendo-se mais integrada consigo mesma, para poder acompanhar ao longo desse ciclo essa sensibilidade se aflorar. Então, assim concluímos a prática de hoje. Ela é uma introdução ao que iremos fazer ao longo do ciclo, desses circuitos, também com movimentos do corpo. Então, aí vai ter um laboratório extenso de experimentações e eu fico sempre muito na curiosidade para saber como cada uma sentiu, justamente para a gente poder ter material para trabalhar aqui nessa prática. E hoje a gente tem essa oportunidade de fazer essa troca de experiências às 6:30 da tarde, mas se você não puder vir ao vivo, deixe as suas mensagens. A gente tem procurado cultivar as mensagens mais no grupo, mas se quiser falar alguma coisa muito particular, pode mandar no privado, mas que a gente faça essa troca. Como que foi essa semana? E para quem eu for ver hoje à tarde, eu aguardo vocês, ansiosa, e tenham um bom dia, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!